Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. Top 10 filmes originais da Netflix. É isso aí, tô iniciando aqui um formato novo no Bicicletas Voadoras, um formato de lista, acho que é um formato que a galera gosta muito aí de ouvir. Dessa vez eu não tô sozinho aqui, chamei um convidado para dividir comigo esse momento, um episódio 50, hein, do Bicicletas Voadoras. Felipe Xavier, meu grande amigo. E aí, Felipe? Fala aí, Gadão. Caraca, 50 episódios já, mano. Você 50. Muito rápido. Começou em janeiro e já, dobrou o número de episódios lá do Coffee X. Mas é por causa do formato, né? Esse formatinho que eu vejo a obra, né? A série ou o filme, não sei o que, e logo em seguida já gravo. Então já vi, ó, de janeiro até agora aí, a gente tá gravando isso agora em abril, né? Meio de abril. Já vi 50 obras aí. Mas valeu pelo convite, cara. Legal demais a gente falar aí de uma das que foi a pioneira, de streaming aí. Os caras de lá pra cá mudaram todo o mercado de cinema, né? Muito louco isso. Com certeza. E assim, no início eles não produziam, né, esses originais. Assim, nos últimos anos, eu não lembro exatamente quando que foi que eles começaram a produzir os seus próprios filmes. Mas hoje em dia, né, tá aí, né, indicado sempre ao Oscar, não ganhou ainda. E aí tem as más línguas falam que existe uma marcação da academia com a Netflix. Não sei se é bem isso, pode ser. Mas... vamos ver. Vamos ver no futuro aí, porque os caras preferiram dar para um filme da Apple, né, do que... Pois é, o problema não é streaming, né? A gente já viu que o problema não é streaming, então. Mas é isso aí, cara. A ideia aqui... a gente não conseguiu, óbvio, a gente não conseguiu ver todos os filmes originais da Netflix, mas é uma opinião pessoal mesmo. A gente é trazer a lista pessoal dos filmes que você viu da Netflix, quais são os 10 melhores, entendeu? E não assim, de gosto mesmo, questão de gosto, não do que a crítica tá falando, enfim, acho que é baseado no nosso coração mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada filme. Pode ser que em algum momento da lista, a gente vai começar do 10º até o primeiro, né? Pode ser que em algum momento da lista, por exemplo, eu fale o meu 8º seja o seu 3º. E aí você fala isso na hora, quando eu puxar o filme, o 8º, é esse filme. Você fala, pô, esse é o meu 3º. Aí a gente pode falar juntos ali sobre o filme mais ou menos. E quando chegar lá no 3º, você só lembra que a gente já conversou um pouco sobre ele, né? Pra a gente não ficar se repetindo ali, falando sobre os filmes, beleza? Fechado. Quem vai começar, então? Felipe, como você é convidado, eu vou dar a honra para você fechar esse podcast com o primeiro colocado. Ou não. Pode ser que o primeiro a gente já tenha falado, né? Tem isso. Então, eu vou dar a honra para você começar, então, Felipe. Qual é o teu décimo colocado aí na lista de top 10 filmes originais da Netflix? Cara, vamos lá. O 10º é um filme que... A Netflix acaba que faz muito filme desse, né? Que é filme que eles dão oportunidade para uma galera que já fez sucesso em alguma outra coisa e fala assim, vem aqui repetir esse sucesso e eu te dou dinheiro aqui, ou sei lá, os meus acionistas te dão dinheiro aí, que é o Resgate, que é o filme lá do Sam Hargrave, é o filme de 2020. Que tem o nosso querido Thor, o Chris Hemsworth. Cara, eu gosto muito desse filme, cara. Eu acho que ele vem naquela mesma pegada do John Wick, que se você parar e olhar o roteiro, não é nada demais. Mas o filme é um puta filme de ação, assim, que tem um primor na técnica, né? Se você olhar as cenas de ação do Resgate, cara, é absurdo, assim. Tem aquela cena do carro, né? Sim, plano sequência. Cara, tem as duas cenas assim que vem na minha cabeça quando eu penso no Resgate. É essa cena do carro, que é um plano sequência gigante. Inclusive, se eu não me engano, o diretor tava pendurado no carro, sei lá, tem umas paradas assim. E tem uma cena que é antes dessa do carro, que é a hora que o Chris Hemsworth entra na parada pra resgatar o menino, né? E aí no prédio, né? Tem uma cena que ele começa a socar uns caras
que você fala, cara, como que os caras filmaram isso, sabe? E assim, e você acha que não é porrada fofa igual a galera fala que a Marvel faz, né? Tipo, você sente o peso da cena, o peso do soco, é tudo muito bem coreografado, muito bem feito. Quando você para pra analisar de fato o roteiro, é uma história tipo assim, ó, tem esse cara aqui que ele precisa ir do A ao ponto B pra pegar um negócio e ele foi contratado pra isso e do meio pro final tem uma plot twist, e é isso. Só que o filme ele ganha por esses aspectos, né? Que ele é um filme que, pra mim, ele tem um ritmo muito bom, sabe? Você fica o tempo inteiro interessado na trama. E aí ele vai te dando essas coisas, essas técnicas que a gente que gosta muito de cinema fica, nossa, como eles fizeram isso e tal. Então eu acho que é muito bem feito. E o Chris Hemsworth também é um cara que ele é muito carismático, né? Ele é carismático. Então ele é, sei lá, dessa nova leva aí de heróis de ação aí, eu acho que ele manda muito bem. Pô, filmaço mesmo. Um detalhe aí pra quem tá ouvindo, a gente não sabe, tá? Qual é a lista um do outro. É surpresa mesmo, então eu não sabia que o Felipe ia trazer esse filme. Ele não tá na minha lista, O Resgate, mas realmente, assim, é um filmaço mesmo. Filme de ação, né? Filme de ação, sim. Assim, mas que você tá falando, com esse refino aí de técnica, né? Ao que a gente acompanha essa história, refino aí na fotografia, enfim, na forma de filmar mesmo, né? Filmaço, me amarrei. Eu nem lembrava dele, acho que eu nem lembrei dele quando eu botei a minha lista, mas acho que não entraria, mesmo assim ainda não entraria não, no meu top 10 não, mas eu gosto pra caraca dele. Eu acho que eles até tentaram repetir isso aí. Vai ter sequência, né? Vai ter sequência. Sim, vai. E olha que, agora que eu parei pra pensar que olha que sacanagem, porque a gente tem o John Wick, e aí o John Wick fez sucesso pra caramba. Aí eles foram fazer, tipo assim, beleza, agora a gente vai fazer um filme desse nível com uma mulher. E aí fizeram aquele Atômica, né? E aí, tipo, apesar de eu achar o filme tecnicamente, tipo, incrível, eu não gostei tanto, porque eu acho que eles se perdem um pouco no roteiro, vira, tipo, reviravolta em cima de reviravolta e fica meio confuso. Aqui no Resgate, eles fizeram a mesma coisa, que fizeram o Resgate e depois fizeram aquele The Old Guard, que é com a Charlize Theron também, que agora eu parei pra pensar nisso. Esse aí eu não vi, não. E aí eu acho que eles fazem pior ainda, porque no Atômica lá, pelo menos, eles mandam bem na técnica. Porque o filme é muito bonito, a ação também é muito bem coreografada. Agora, nesse The Old Guard, nem isso. Eu acho que a ação do filme é ruim, sabe? E eles se perdem também no roteiro, enfim. Eles colocam umas paradas lá de que ela é imortal, enfim. Aí eles vão too much, assim, sabe? Então eu acho que a Charlize a galera tá pegando ela aí. Comecem uma franquia original direto com ela, pra não ficar indo na rebarba de cópia de outros filmes, saca? Pô, filmaço. Não tá no meu top 10, como eu falei, mas recomendo aí, com certeza, pra quem gosta de filme de ação, assim, praticamente obrigatório aí no Netflix. Bem, vou trazer o meu 10º, então. O meu 10º é um filme que eu já falei com você, já gravei, inclusive, lá no seu podcast, falando sobre esse filme, já foi uma das minhas recomendações. Também vou continuar nesse meio de filme de ação ali, que é o Vingança e Castigo, que é um faroeste, um faroeste meio modernoso aí, só que tem uma questão que eles só tem personagens negros no filme, né? Eles situam, tem essa coisa de botar somente personagens negros no filme, num cenário que quando a gente vê os faroestes lá atrás, eram somente os brancos, né? Todo mundo era branco, não sei o que, tinha essa coisa toda. Então, o diretor aqui, que é o James Samuel, ele faz essa questão de colocar só personagens negros. E basicamente a história é bem clichêzona mesmo. É um menininho que cresce em busca de vingança. Ele vê os pais sendo assassinados ali na frente dele e ele, depois que ele fica mais velho, ele tem a missão na vida dele, que é ir atrás do cara lá que é um criminoso sinistrão, que é interpretado pelo Idris Elba, ir atrás desse cara e se vingar dele. Só que a forma como... Da mesma maneira como você falou aí do Resgate, né? Eu acho que o que pega nesse filme é a cinematografia mesmo, sabe? São as ideias do diretor de como que ele vai contar essa história. Então ele é bem inventivo em várias tomadas de câmera. A trilha sonora também coopera muito assim, com o filme. Não é uma trilha sonora clássica ali de faroeste, né? Tem uma coisa meio modernosa ali, às vezes um hip hop no meio e tal. Então, tirando, além dessa questão de representatividade, né, que o filme tenta trazer, colocando só personagens negros, e vale a pena falar do elenco também. Pô, Regina King... Só tem gente grande, né? Só gente grande. O Idris Elba, o Jonathan Majors, que tá crescendo pra caramba, inclusive tá fazendo filme da Marvel também, fez aquele Lovecraft Country. O Idris Elba, como eu falei, né? Esse Lakeith Stanfield, se eu não me engano, foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante pelo
Judas e Messias Negro. Esse cara é bom pra caramba, cara. Tá no Ele faz o Atlanta também. Bom pra caramba. Esse cara é muito bom mesmo. Tem a Zazie Beetz também, que também fez o Deadpool aí há um tempo atrás. Faz Atlanta também. Então, é um filmaço. Esse diretor, ele é o irmão do Seal. Ele também tem uma carreira musical aí. Ele usa até um outro nome aí quando ele tá como cantor. Mas aqui ele usa James Samuel. Eu já recomendei pra você esse filme, Felipe. Tu viu ou não viu esse filme? Ainda não, pô. Você recomendou e logo depois a gente entrou naquela maratona maluca de ver só filme do Oscar. Agora que eu tô voltando à vida normal pra ver outra coisa que não seja filme do Oscar. Não, mas assim, na época lá que você indicou no podcast, eu fiquei... eu falei isso lá, que eu já tava... Era um filme que tava meio que no gatilho assim... E eu fiquei meio... Eu acabei esquecendo dele porque foi bizarro o tanto que o filme não fez barulho, né, cara? Não fez. Então... Não fez. Tipo, não tem muito porquê, assim. Porque só tinha gente grande. Talvez seja, sei lá, o diretor não seja tão conhecido, alguma coisa assim. O gênero, talvez, também, né? Essa coisa de faroeste, não sei. Também não é uma coisa que bomba muito. Mas assim, é um filmaço. Ele chama atenção realmente por essa questão da qualidade. A qualidade como a história é contada. Não é por roteiro, assim, uma história mirabolante. Tem pontos fracos, assim, tem um plot twist lá que no final fica meio forçadinho. Mas assim, no geral, é filmaço, cara. Recomendo. Aí pra quem gosta de filme de ação, tem bastante ação o filme. E ótimas atuações. E também isso que você tá falando aí, tipo, cinema, apesar de o roteiro ser uma parte... assim, essencial pra eu gostar do filme, mas cinema não é só isso, né, cara? É igual você falou, às vezes é uma história, tipo, super simples, só que a forma como o cara escolhe contar aquilo... Tem muitas outras coisas que ajudam aquilo. A gente tá falando aqui, por exemplo, de John Wick. Você quer plot mais fraco que John Wick, que é um cara que vai matar uma máfia inteira por causa do diálogos, cachorro. Né? Tem 5 diálogos o filme, o resto é só cena de porrada. Exato. Então, tipo assim, a forma como é contada é que faz toda a diferença, né? Tem filme que a gente vai pelo texto, pelo roteiro, tem filmes que a gente vai por outras coisas, né? É isso aí, verdade. E aí, vamos lá. Seu nono? Posição 9. Cara, o 9 aqui, eu vou num filme que eu não reassisti esse filme, porque a maioria desses filmes que a gente tá falando aqui, como a gente acaba gostando, você acaba revendo, né? Por serem bons filmes e vai acontecer também muita coisa aqui. Tem filme que eu botei na lista aqui, cara, eu não lembro direito do filme. Eu só lembro assim, cara, eu gostei pra caramba desse filme. Mas se falar assim, ó, já conta detalhes do filme, eu já não lembro mais, até porque eu tô ficando velho, mas tá ficando difícil. Tá ficando difícil, mas vamos lá. Eu acho que é o caso exatamente desse filme aqui, que é A Voz Suprema do Blues, que é um filmaço que saiu em 2020 também, concorreu ao Oscar, algumas categorias, inclusive foi o papel que estava todo mundo achando que o Chadwick Boseman iria ganhar o Oscar, né? E acabou não acontecendo. Mas, cara, o filme, ele é assim, o filme ele vai para um lado que eu não gosto tanto, que inclusive eu já falei no meu podcast lá que teatro no cinema eu acho... teatro no cinema eu acho meio chato, mas... cara, mas esse filme nem é tanto, cara. Tu acha? Porque eu acho que ele tem um formato, só que eu acho que ele tira algumas coisas que me incomodam no teatro, assim... Não no teatro em si, quando eu vou ao teatro, mas quando é filmado, né? Porque é aquela parada do cara ser muito existencialista... Coisa, cara. Tudo bem, tá falando na questão do diálogo, entendi. Mas é porque, por exemplo, tem vários filmes que se passam todos em um único cenário, né? Não necessariamente esse filme é um teatro no cinema. A gente tem, por exemplo, Cães de Aluguel, que é um filmaço que se passa todo dentro de do galpão lá deles lá, né? E tem outros filmes também, tem um filme antigaço que é sensacional também, que é 12 Homens e uma Sentença, que se passa todo dentro da sala de um júri. Pô, esse filme é sensacional. E eu não sinto essa pegada de teatro. Agora a gente teve recentemente o Macbeth, né? A tragédia de Macbeth. Que aí sim, que é uma coisa meio minimalista, assim. Sim. Não que daria pra fazer aquilo dentro de um teatro, mas, sei lá, é meio estranho. A fotografia meio que remete a uma coisa meio fora da realidade, sei lá. E a gente tem também o Dogville, se eu não me engano, lá atrás também. Esqueci até o nome do diretor, que também tem essa pegada de teatro. Aí sim, eu reconheço. Eu não sei, eu não vi aquele Fences, né? Como é que eu esqueci o nome? É Um Limite Entre Nós, eu acho, com o Denzel. Esse eu acho que tem mais uma pegada de teatro, né? É o mesmo diretor, né? Desse aí, ou não? Tô enganado. Eu acho que sim, cara. Mas assim, eu acho que assim, eu tô dizendo que é teatro, mas é porque eu acho que eles adaptaram uma peça, alguma coisa assim, e eles acabam não deixando pra lá
a linguagem, eles deixam alguns resquícios, assim, de teatro, né? Então, por exemplo, porque o filme, o que é, né? O filme, ele chama Ma Rainey's Black Bottom em inglês, que ficou a voz suprema do blues, que conta a história dessa artista, que é a Ma Rainey, e como ela fez sucesso aí na década de 20, 30, uma coisa assim. Isso. Nos Estados Unidos, quando... não vou dizer que era, porque eu acho que ainda é, mas numa época que era bem mais racista do que é hoje, e que é meio que os produtores só queriam ela gravando porque ela cantava bem, mas quando precisava... se ela precisasse interagir em meios que os brancos dominavam, não necessariamente precisavam dela, né? E toda a banda dela era só negros, e aí o próprio personagem do Chadwick Boseman é um cara... muito revoltado com isso e tal. Então eles vão que... O filme se passa dentro do estúdio. E eu acho que grande gravando parte... um álbum, né? E grande parte... talvez uns 40 minutos, quase uma hora, é quase um monólogo do Chadwick, né? Que ele fica... Que é meio que no final lá, que ele meio que surta e começa a falar. Eu acho que deve ter uns 40 minutos aquela cena. E aí o discurso é muito... pesado, enfim, é incrível. Apesar de ser uma pessoa falando, você não consegue tirar o olho, né, do que o cara tá falando e tal. E aí eu acho que o diretor, ele consegue construir nessa tensão, porque ele move muito a câmera, ele vai fazendo tipo uns 360, pegando a reação das outras pessoas, enfim. Então, é um filmaço, cara, um filmaço, assim. Eu acho que, apesar do Anthony Hopkins... ter merecido, né, o papel, o Oscar lá pelo papel de meu pai, eu acho que o Chadwick aqui também merecia, assim. Mas o Oscar vai só pra um cara, gravou, né? Eu pensei que fosse dar pra ele, né? Até porque ele tinha morrido e tal, mas não pois rolou. E também, não só ele, o filme é da Viola Davis, né, cara? Que, pelo amor de Deus... Até quando eu tava assistindo, eu acho que eu tinha assistido alguma outra coisa com a Viola, com a minha esposa. E aí, ela falou... Quando ela viu, ela falou bem assim... Gente, eu conheço essa mulher, não conheço? E aí eu falei... É a Viola Davis. Ela falou... Não é a mesma. Porque, tipo assim... Não só a caracterização dela tá incrível... Mas a voz... O sotaque... O jeito de falar... Sim. Tudo muda, né? Ela é incrível também, cara. Então... Sim. Pô, esse filme aí... Ele tá na minha lista também. Tá mais em cima. Olha aí. Ele não tá em 9º... Ele tá em 7º. Esse filme tá o meu 7º colocado. Tá filmaço mesmo. Filmaço. Então é isso, meu 9º lugar. Então vamos lá, vou falar que o meu nono é um filme aí. A Netflix fez contrato com vários atores aí, né, pra fazer vários filmes dentro da plataforma. E um deles é o Adam Sandler. Olha aí, vou indicar um filme do Adam Sandler, né, cara? Mas é um filmaço dele, cara. Eu não sei também se você assistiu, chamado Joias Brutas. Conta a história, ele interpreta um joalheiro ali, né? Um cara que é judeu e mexe com joias, meio que num submundo ali, sabe? Eu não sei se chega a ser ilegal a parada que ele faz, mas é meio que escondido e tal. E ele atende, assim, a celebridade, né? Ele faz colares pra jogadores de basquete, sabe? Tem toda uma parada, assim, E o filme, ele mergulha nesse mundo, que é um mundo muito doido, que a gente não conhece. Ele, inclusive, traz alguns personagens reais. Acho que, se eu não me engano, o próprio jogador de basquete que participa do filme é um jogador de verdade. Ele interpreta ele mesmo, sabe? No filme. Uhum. E o lance é que esse cara, o Adam Sandler, o personagem dele tá cheio de dívidas, cheio de problema ali. E ele tenta uma última cartada ali, uma cartada final que ele acredita que vai resolver a vida dele. E ele tem problemas de apostas com jogo e tal. Você vê que ele é um cara extremamente agitado. E isso é uma coisa que é legal no filme, porque o filme, a forma como o diretor escolheu também fazer isso, é um filme que te deixa agitado. O som é propositalmente assim, alto demais, sabe? Parece que ele não escolhe quando, por exemplo, tem uma cena com muita gente, um lugar barulhento, muita gente falando. Ou então nem é pra ser tão barulhento assim, mas acho que o diretor ele faz questão de subir o som de fundo, sabe? Uhum. Pra fazer, cara, aquela coisa, cara, você fica, meu irmão, que agonia. E o personagem dele não para de falar, e fala pra lá, e fala pra cá, e não sei o que, cara. E faz parte, acho que, da narrativa, né? Pra gente entrar. Eu vi gente falando que sai desse filme com ataque de ansiedade. Não, é isso mesmo. E é isso, cara. E o filme, ele também se passa ali em alguns dias ali da vida desse cara, tentando resolver essa questão, né? Porque ele vai se enrolando, né? O lance é esse, ele vai se enrolando com essa coisa da aposta aqui, ele pega um dinheiro, empresta aqui pra pagar ali, mas aí o cara aqui não paga aqui, aí vai virando uma bola de neve a situação.
E assim, tem um final surpreendente também. E assim, ele tá sensacional no filme, cara. Eu lembro que quando esse filme saiu, chegaram a cogitar a indicação dele ao Oscar, né? O que seria, pô, legal. Eu gosto do Adam Sandler, sabe? Eu não gosto muito dos filmes dele. Da maioria dos filmes dele eu não gosto, porque é o tipo de humor que eu não curto. Mas esse aqui passa longe do humor. É realmente um drama mesmo. Não chega a ser um drama, né? É um thriller ali. É um thriller. É um filme que te pega ali. É um drama meio agitado. Mas, pô, filmaço. Eu não vi, não, mas você falou do Adam Sandler, né? Assim, eu não gosto dele, assim, mas eu não odeio também. Tem alguns filmes dele, mais antigos principalmente, que eu até gosto, assim, alguns filmes de comédia. Tem o que todo mundo fala, né? Que todo mundo gosta, que é o que ele faz com a Drew Barrymore lá do... Que Como se fosse a primeira vez. Isso. Tem esse que legal, geralmente a galera gosta, eu gosto também. Tem A Herança de Mr. Deeds também, que é um antigo... Esse eu nunca vi. Que eu acho legal também. Desses filminhos de comédia tem o Clique, que assim é mais ou menos, né? Sim, ele é legalzinho, ele tenta deixar uma mensagem ali e tal. Só que no meio do filme tem umas coisas assim que você fala... O Adam Sandler fazendo Adam Sandler. Eu lembro que sempre se comparava, né? Adam Sandler e Ben Stiller, eles meio que surgiram, eles são contemporâneos, né? Nesses filmes de comédia aí. Sim. E eu prefiro muito mais o estilo do Ben Stiller de comédia do que o Adam Sandler. Eu acho que o Adam Sandler é mais bobocão, sabe? E é o tipo de humor que eu não curto. Ele se aproxima mais até do Jim Carrey... de uma coisa mais assim, sei lá, meio mais física, né? Um humor mais físico, talvez. Mas, sei lá, eu não curto tanto, não, o Adam Sandler na comédia. Mas aqui, cara, esse filme aí, eles tiram onda, eles esculacham. Tá bem demais. Da hora. É sacanagem, né? Às vezes o cara entrega o papel da vida dele ali e a galera não... Às vezes não fica de má vontade de ver só porque é o cara, né? Pois é, eu acho que isso aconteceu com esse filme mesmo. Eu lembro que na época eu cheguei a ouvir algumas pessoas falando bem e tal, mas eu fui empurrando pra lá, empurrando com a barriga, né? Meio com esse preconceito mesmo com o Adam Sandler. Mas aí recentemente eu falei, cara, quer saber? Vou gravar. Inclusive tem resenha dele aí no podcast aí do Bicicletas, que eu vi há pouco tempo, vi esse ano aí. E tá aí, Joias Brutas, meu número 9. E o seu número 8, Felipe? Vamos lá, número 8, cara. Eu vou pra um filme que eu não sabia que eu gostava de filme assim. Na verdade, eu conheço pouco filme assim. E a primeira vez que eu vi, eu achei muito da hora, que é um filme como se fosse uma compilação de curtas e que virou um filme, só que eles compartilham um tema. Que esse filme concorreu, se eu não me engano, ele ganhou Oscar também, de roteiro, alguma coisa assim. Que é A Balada de Buster Scruggs. É um filme de 2018 com os irmãos Coen. E o legal da Netflix é isso, né, cara? Apesar deles fazerem, sei lá, 500 filmes de Barraca do Beijo, essas paradas assim, eu acho que eles dão espaço pra... Eles estão começando a dar espaço pra uma galera mais autoral, né? Os irmãos Coen, a gente conhece eles já, os caras são os nomes grandes. E eles trouxeram esse filme pra cá, que ele é basicamente... eu não sei se são 5 ou 6 pequenas histórias. E se passa no faroeste, né? São todas histórias de faroeste. E aí eles compartilham alguns temas. E geralmente o tema principal é a morte. Eles falam bastante sobre a morte. É verdade. E, cara, é muito legal. Assim, é claro que não são todos os contos que são... É como se fosse um livro de contos, só que é um filme, né? Não são todos os que contos são... Eles se entrelaçam de alguma forma? Eu não lembro. Não, eu reassisti ele recentemente, assim, um dia que eu tava de bobeira aqui, eu falei, cara, vou colocar, porque se eu parar no meio, tudo bem, porque são histórias independentes, né? E aí, por exemplo, tem várias histórias que não são incríveis, mas no geral, assim, cara, é muito bom. E tem uma galera grande aí, tem o Tim Blake Nelson, tem James Franco, tem o Liam Neeson. Não todos ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem um nome grande em cada. Eles não colocaram, tipo, nomes grandes. O Jeff Bridges também tá entre nesse si. filme? Ou eu tô enganado? Cara, não lembro, hein? Acho que não. Eu acho que eu tô trocando já o Bravura Indômita, que pode ser. Que ele faz. Mas não, cara, o Liam Neeson eu lembro. O Liam Neeson tá. Mas é muito doido porque o filme ele leva o nome da balada do Buster Scruggs, que é o primeiro conto, né? Que é sensacional, né? Sim, pra caramba. E aí é um negócio meio musical, porque ele fica tocando violão no começo, e aí ele fala com a câmera, né? E aí ele é um pistoleiro imbatível e tal, e aí vai meio que contando a história dele e de repente, cara...
o bagulho vira um banho de sangue que você não tá esperando, porque ele começa meio leve, meio cômico, assim, aí do nada ele vem com com uma parada meio gore, e aí depois ele começa meio com bom humor, e aí no final os contos vão ficando cada vez mais pesados, assim, tanto que o último é uma parada da carruagem lá, que parece o filme do Tarantino lá, Os Oito Odiados. E aí, cara, o negócio ele vai indo pra um caminho, assim, meio macabro, assim, e no final você fala, caraca, como a morte pode ser vista de várias perspectivas, sabe? No primeiro conto, ela não é tão pesada assim, ela acontece e tal, e aí tem um outro lá que é leve também, e à medida que os contos vão passando, a morte vai ficando mais séria, mais pesada, e no último você fala bem assim, caraca, agora pesou muito, sabe? Então, eu nunca tinha parado pra pensar nesse tipo de filme. Eu acho que eu nem consigo lembrar de outro assim, mas eu sei que tem alguns que tem essa pegada de contar várias histórias e tal. Mas eu curto pra caramba esse filme aqui. Eu revi esse ano e é muito legal, cara. Muito legal, recomendo aí. Filmaço mesmo. Não tá na minha lista, mas também se tivesse não seria exagero não. Muito bom mesmo esse filme. Olha aí, a gente tá conseguindo variar, né? ser diferente, hein? É verdade, por enquanto. Eu acho que lá pra cima, eu acho que vai começar a combinar mais, não sei. Verdade. Cara, o meu número 8, eu não sei se você lembrou desse filme aqui, mas inclusive a gente gravei no seu podcast sobre esse filme, que é O Poço. O Poço, tá na tua lista ou não? Tá não? Não tá. Não tá, olha aí. Mas gosto bastante também. Curti pra caramba. É um filme que fez um burburinho, né, na época que surgiu. É um filme, eu não sei se é espanhol ou mexicano, eu sei que ele é em língua hispânica, né? E o filme, ele conta ali uma alegoria, basicamente o filme é uma alegoria ali, uma crítica ao mundo capitalista, ao socialismo, a divisão de classe, essas coisas todas, né? Porque é uma prisão que ela é para baixo e na verdade a alimentação é distribuída sempre de cima para baixo. Desce uma mesa, assim, um elevador, né? É uma coisa muito surreal, né? Desce uma mesa com toda a comida que aquela prisão vai ter ali no início, e a pessoa tem um tempo para comer ali, e depois aquela mesa vai descendo, e as pessoas que estão em cima, logicamente, se alimentam melhor do que as que estão embaixo. E em determinado momento essas pessoas também trocam de lugar ali dentro, tem um sorteio ali, elas mudam de lugar, às vezes elas ficam mais em cima, às vezes ficam mais embaixo, mas enfim, dá pra ter uma conversa muito profunda, né, aí sobre vários assuntos através dessa temática. É um filme pesado, né? Tem umas cenas pesadas, né, porque tem determinados momentos que a mesa chega lá e, cara, não tem nada, cara, e você fica, não lembro quantos dias, acho que era um mês, ficava 30 dias, era uma coisa assim, né, ficava vários dias lá embaixo e nunca chegava comida, então as pessoas morriam, uma coisa que é importante, né, ela nunca estava sozinha, sempre eram 2 pessoas, né, por cela ali. Sim. Então tem toda uma questão ali de, caraca, eu vou matar as pessoas aqui pra me alimentar do corpo, enfim, cara, começa a ir pra esse lado do filme. E assim, eu acho que se você quiser ouvir uma discussão mais profunda, fica aí o jabá, ó, escuta lá o podcast Coffee X. Foi no Coffee X, né, que a gente gravou isso aí, né? Foi. Se eu lembrar de cabeça, parabéns pra mim. Eu acho que foi o Coffee X 8, uma parada assim. A gente gravou, cara, eu acho que isso foi antes da pandemia, cara. Foi antes, né? Foi bem antes da pandemia. Mas assim, é um filmaço, cara, mas assim, eu não acho que é um filme pra todo mundo, sabe? Tem que ter estômago realmente pra você ver. E se você conseguir passar ali da primeira meia hora, 40 minutos, aí vai embora. Eu tentei ver com algumas pessoas e a pessoa, não dá não. Pra mim, né, é complicado. Mas, pô, filmaço. Eu gosto pra caramba do Poço. Ele é um desses filmes aí, como você disse, que o filme, ele... Até parte do filme você não sabe muito bem o que tá rolando, né? Você fica meio confuso e tal... E aí, é meio que aquele filme que ele se explica... Não se explica exatamente, mas ele meio que mostra o ponto dele no final e ainda deixa o final aberto. Que aí ele te diz, agora você tire as suas próprias conclusões com todos esses signos que eu coloquei aqui pra você. Tem vários símbolos, né, o filme. Personagens significam algumas coisas. Enfim, é um filme pra depois você sentar com a galera e ficar... Cara, o que você acha disso? É por isso que o podcast foi legal gravar, porque a gente ficou justamente falando sobre esses símbolos, né? O que a gente achava que cada coisa significava ali. É filmaço, eu gosto. Então, beleza, Filipão. Fala, manda aí o teu 7. Lembrando que o meu 7 foi a voz suprema do blues, então você já vai emendar 2 seguidos aí. Tu vai mandar o seu 7º e depois o seu 6º. Mas vai lá, qual é o seu 7º? Cara, eu vou tênis verde, hein? Agora eu vou tênis verde aqui. e eu acho que você nem vai ter visto, porque é um tipo de filme que você não gosta.
Vamos lá, é uma animação da Netflix, que inclusive concorreu ao Oscar também. É uma animação, cara, que, tipo, eu nunca tinha visto o estilo de desenho, nem enfim, a forma de contar a história. Mas a animação se chama Eu Perdi o Meu Corpo. É uma animação francesa do Jeremy Kleppen. Eu não faço a mínima ideia como fala isso em francês. É um curta ou é um filme mesmo? É um longa. Apesar dele não ser um filme muito grande, ele é um longa. Ele deve ter 1h30, sei lá. E, cara, ele... Assim, a premissa dele é muito da hora, porque é basicamente... quando você olha acho que um dos posters é só um braço. É solto do corpo. Muito doido. Só que ele meio que conta a história, meio que de trás pra frente. E, tem 2 linhas do tempo. Uma vai meio que voltando e a outra vai indo pra frente. Que conta a história de como que um cara perdeu a mão dele. E é a mão dele tentando voltar pra ele. Só que aí eles vão contando como que esse cara perdeu, porque ele perdeu num acidente. Vai mostrando meio que como que ele chegou até lá. E a mão dele vai voltando no tempo, meio que revisitando a vida desse cara e tal. E é lógico que isso não é literal, né? Quando você tá vendo o filme, você tá vendo uma mão de fato voltando, assim. Ela vai tentando chegar até ele. Uhum. Porque ele perdeu ela num lugar, e aí ela vai tentando chegar até a casa dele, como se ela quisesse voltar pro corpo dele, mas isso tem algumas metáforas, né? Que o filme traz sobre isso, e o filme é muito bonito, cara. É uma animação muito diferente. É uma animação que parece meio pintura, assim, meio uma ilustração mais rústica. E é uma parada que, tipo assim, sabe aquele filme que você senta e aí você começa a ver aquilo e você fica encantado, tipo, pelo visual, pela trilha sonora, aquela parada vai te envolvendo. No começo do filme eu tava achando bem assim, cara, onde esses caras vão chegar, assim, tipo... Eu tava meio que, por mais tênis verde que a gente seja, quando você começa vendo um negócio que, tipo, é muito fora da caixinha, você fala, cara, onde vai chegar isso, saca? E aí, no meio do filme, você vai meio que comprando a história do personagem principal, e aí ele vai interagindo com outros personagens que também vão fazendo parte da vida dele, e aí você vai... meio que relacionando com coisas da sua vida, porque ele tá contando a história de uma pessoa normal, que passa pela mesma coisa que todo mundo, pelos traumas, por várias coisas assim. E aí, no final, você, tipo, vê uma história linda de vida que tem uma premissa bizarra, que é uma mão tentando voltar pro corpo de um cara. Então, cara, o filme foi indicado mesmo. Foi, e se eu não me engano, quem ganhou, posso estar enganado, eu não sei se quem ganhou foi Toy Story 4, uma parada assim. Uma Pixar, uma coisa assim. E eu falei, cara, esse filme é genial, assim, eu amei muito o filme. E é um filme francês, assim. Eu acho que eu fiquei tão surpreso, assim, porque eu conheço muito pouco, assim, de cinema francês, já assisti muito pouca coisa, assim. E principalmente em animação, que é a animação que eu tô acostumado, é a animação americana, normal, Pixar, Disney, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que incrível, assim, tudo muito, muito bonito. Eu recomendo. O filme, ele tem até pouco diálogo, cara. Ele é muito mais... a trilha sonora dele é muito bonita mesmo, assim. E ela vai te levando, é uma trilha sonora meio que eles misturam música clássica com algumas coisas mais contemporâneas. Então, tipo, é muito doido. É um filme daqueles que você, tipo assim... você vê pra viajar, assim, ele meio que te tira o nível de imersão que ele consegue fazer com a arte dele é muito louco, assim, e uma história muito sensível também, eu acho muito, muito legal. Maneiro. Então, cara, mesmo que você não seja um grande fã de animações, eu recomendo, você falou cara, que eu não gosto, não é que eu não gosto de animação, né? É o tipo de filme que eu, assim, deixo pro final da fila, mas eu gosto, tem algumas animações que eu gosto muito. Mas beleza, então o seu set foi o meu set foi o Voz Suprema do Blues. Mas fiquei surpreso aí desse filme ter entrado aí, Felipe. Essa aí eu não esperava, não. Pois é, sabe o que é? Que a gente, quando você mandou a ideia, né, da gente gravar isso, eu fiquei olhando pra aquela lista, assim, e aí eu fiquei, tipo assim, tinha muito filme lá que eu gostei. Igual, você citou alguns filmes aí que não estão na minha lista. Tem vários filmes que estão lá foi num artigo que você pegou, né? Eu nem sei. Um artigo que tem lá, sei lá, 500 filmes da Netflix, uma parada assim. E aí eu falei, cara, legal esse filme aqui, legal esse filme. Só que aí eu fiquei tentando meio que fazer um exercício de lembrar como que foi a minha experiência assistindo a parada, sabe?
E aí eu lembrei que esse foi um que eu fiquei super surpreso, porque eu não esperava meio que nada, assim. Eu falei, putz, eu vou ver uma animação francesa, assim. E aí quando acabou o filme, eu tava gostando muito, assim. Então eu tentei meio que aplicar isso pra maioria dos filmes, né? Pra colocar aqui na lista. Essa é a ideia mesmo, essa é a ideia. Então é isso, cara. Meu sétimo, a gente já conversou sobre ele, que é a voz suprema do blues. Manda aí o seu sexto. E o meu sexto, não sei se vai ficar surpreso também, mas eu gostei muito, acho que talvez por causa das atuações. É um filme que é dois velhos conversando, que é o Dois Papas. Pô, sabe qual é o meu sexto? Dois Papas. Olha aí. Olha aí, cara. Então a gente vai falar junto, cara. É um filme aí de 2019 do brasileiro, hein? Fernando Meirelles, cara. É isso aí. Cara, que filmaço. É isso aí. Pô, e hoje em dia, quando eu penso assim no Papa argentino, eu penso na cara do Jonathan Pryce. Não tem como mais, assim. Eu imagino o Jonathan Pryce, não tem jeito, cara. Sim. E é com o Anthony Hopkins, né? O Anthony Hopkins faz também, que tá perfeito também. Nunca tinha parado pra pensar assim. Não é que ele é fisicamente igual, mas tem alguma coisa ali que lembra. Não sei se é o formato da cabeça, sei lá. Alguma coisa ali lembra o Papa Bento, né? Papa Bento XVI, que ele interpreta. E é legal esse filme, que é uma discussão que tá em voga até hoje em dia, né? A coisa do conservadorismo e o progressismo. A gente pega um Papa que é mais progressista ali, né? Ainda dentro daquela esfera ali do catolicismo, né? Da religião cristã, mas é um Papa mais progressista e o cara mais conservador, né? O Bento XVI. E o filme, acho que eu não lembro assim direito sobre as coisas que eles estão conversando, mas eu sei que, se eu não me engano, o cara tá querendo se aposentar, não é isso? É, o Papa mais antigo, que é esse mais conservador e tal, ele acho que, se eu não me engano, foi o primeiro Papa, ou sei lá, o primeiro em muito tempo que tava se aposentando do negócio sem morrer, né? Porque geralmente o Papa morre e aí que eles colocam outro. Então ele parece que ele tava saindo fora. Né? Essa parada. Só que aí eles tinham várias discussões, porque o filme é isso, né? Os dois papas conversando. Eu acho que isso é uma parada fictícia, né? Até acho que é importante se lembrar. Isso acho que não aconteceu, essa conversa entre eles. Acho que isso é uma ideia só, né? Ou não? Então, eu acho que é baseado em encontros que eles tiveram, só que as pessoas não sabem o conteúdo dessas conversas. E aí eles ficaram criando em cima disso, baseado na personalidade dos dois, que é isso que você falou, né? Que são meio que duas gerações um pouco diferentes e formas diferentes de ver a fé. E o que eu acho que é genial nesse filme é porque, por exemplo, a gente que é cristão, a gente tem esses embates do nosso lado, assim, também, né? A gente que é cristão protestante, no caso, porque o catolicismo também é cristianismo. Mas a gente tem esses embates dentro das nossas próprias igrejas, das nossas linhas teológicas, e o que o filme consegue fazer é que ele consegue fazer os lados conversarem. E apesar de discordar, e tem uma hora lá que eles até brigam, tem uma hora lá que um grita um com o outro e tal, no final das contas eles meio que se resolvem, porque nenhum dos dois tá querendo ser escroto no final das contas, né? Eu diria até que nasce uma amizade ali, uma espécie de amizade ali entre eles, sabe? Sim, eu acho que sim. É bem legal esse filme. E aí eu acho que essa mensagem é muito positiva, saca? E não precisa ser só pro catolicismo, né? Porque eu imagino que todas as religiões, elas têm linhas um pouco mais conservadoras, outras mais progressistas, enfim. Então, é meio que esse encontro dos dois, e com uma figura que é importantíssima no mundo hoje, né? Porque o Papa, tipo, o cara, ele, apesar de, enfim, mesmo pessoas de outras religiões reconhecem o Papa como sendo alguém, alguma referência de alguma coisa, né? Então, eu acho muito bom, cara. E eu acho legal que... É um filme basicamente de conversa, né? Assim, eles Exato. conversando o tempo todo. Só muda o cenário um pouco. Às vezes eles estão no jardim, às vezes estão naquela sala lá em cima, aí estão jantando. Mas é isso, cara. É aquele negócio que a gente falou antes, né? Tem filmes e filmes que você vê por coisas diferentes, né? Nesse sentido aqui, ele é um filme parado, que nada acontece, são só pessoas conversando, mas o que eles estão falando é tão relevante que você presta atenção pra caramba, assim. Eu revi esse filme uma vez só, acho que depois da época que ele foi no Oscar e tal, e eu falei, cara, como cada vez que você assiste, você fica presta atenção numa coisa que ele falou e tal. É muito doido. Gosto muito desse filme. Filmaço. É isso aí. Como é o meu sexto também, calhamos aí, mesma posição. Fala aí o teu quinto. Cara, o meu quinto tá aqui duas
promessas aí, 2 atores que são promessa. Caraca, na verdade, já estão se cumprindo, eu acho que hein? você vai colocar o mesmo que o meu, mas vamos lá. Pô, será? Eu tô achando. Mas a gente tem aí o Homem-Aranha e o Batman. Não é o mesmo. Olha aí, não é o mesmo, mas nós temos aí o filme chama O Diabo de Cada Dia. Caraca, é um filme eu não original vi esse Netflix. filme. Eu não vi esse filme. Cara, que filmaço. Sabe por que eu não vi esse filme? Porque sempre me falaram assim, cara, esse filme é muito pesado, é pra baixo. Aí tu tem que estar no... Né? Ele tem isso. Vai, fala aí você. Ele conta a história desse personagem aí vivido pelo Tom Holland, que é o nosso atual Homem-Aranha, que ele é um cara que ele mora, acho que no interior dos Estados Unidos, lá, se eu não me engano, é em Ohio. E aí ele tem uma irmã, ele tem uma família meio do interior, assim. E por que o filme chama The Devil All the Time, né? Porque é meio que o filme mostra vários personagens e todos esses personagens têm algo que acontece na vida de cada um deles que traz o pior deles. Então, o personagem do Tom Holland, ele é um cara muito legal. Ele é tipo o Homem-Aranha mesmo, assim. Como é que ficou em português? Não na personalidade. O Diabo de Cada Dia. Ah, tá. Tipo assim, o personagem não é igual o Homem-Aranha, porque o Tom Holland, eu acho que ele manda bem e ele consegue se desvencilhar de ser engraçadinho, mas na inocência, sabe? Ele é um cara bom e ele tenta fazer tudo o que ele pode pra ajudar a família dele e tal. Só que ele tá numa comunidade pequenininha, existe uma igreja lá, agora eu não lembro se a igreja é católica ou se é protestante. Se eu não me engano, ela é protestante, porque o Batman, que agora é o nosso Batman, que é o Robert Pattinson, faz um papel de eu acho que ele é um pastor, só que ele é um pastor pedófilo e abusador. Então, tipo, esse cara tá nessa comunidade também, e você vê que ele tem uns comportamentos meio bizarros, e ninguém sabe, só que ele chega na comunidade, como ele é o pastor, meio que ninguém vai contra o cara, e isso vai meio que juntando uma raiva aí nesse personagem do Tom Holland, que é esse personagem bom por essência, né? E aí, por que ele chama, como eu disse, né? Por que ele chama The Devil All the Time? Porque em algum momento todo mundo surta, né? Você consegue... você vai passando por tanta coisa na sua vida que uma hora você fala, cara, eu não aguento mais isso, né? E aí isso meio que acontece com todos os personagens. Alguns personagens, eles têm essa bondade, e tem personagem que é só escroto mesmo, como o personagem do Robert Pattinson, que é um... Cara, ele tá bizarro nesse filme, assim, assustador, aquele cara que você tem nojo, assim, sabe? Você fala, cara, se eu cruzasse com esse maluco na rua... E aí, por exemplo, o Tom Holland, apesar do personagem dele ser bom por natureza, o pai dele é um pai agressivo, que bate nele pra caramba, mostra eles desde criança, assim. Então é uma história... É uma história pesada e que vai no limite, assim, do quanto as pessoas que são boas conseguem continuar boas, assim, e o quanto elas cometem alguns atos, acabam cometendo alguns atos, mas por serem levados a um extremo, sabe? Então, ele é um filme pesado pra baixo, mas é muito bom, cara. É muito bom. Assim, eu acho que foi a primeira vez tirando porque no Homem-Aranha a gente vê o Tom Holland mandando muito bem, mas a gente acaba não considerando tanto quando o cara faz um super-herói e tal, porque, tipo... só que quando apesar de que nesse último filme do Homem-Aranha ele pôde assim, expressar um pouco mais esse lado dramático dele. Sim, total. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu falei bem... Porque até então acho que a gente só tinha visto ele no Homem-Aranha, né? Eu não lembro dele ter feito algum outro grande papel. E aí, nesse filme eu pensei, cara, o Tom Holland, esse moleque vai mandar muito bem, assim. Ele é uma promessa, assim, que vai entregar muito filme bom, assim. Não só blockbuster, tem que começar a escolher filmes melhores, né? Porque ele fez agora esse Uncharted aí, né? Que parece que flopou, né? Eu nem vi, pois cara, isso é uma bosta.
Filme de game, né? Tamo aí. Mas é isso, recomendo aí, só que é igual você falou, cara, o filme é pesado, então assista num dia que você estiver bem feliz. Beleza, esse tá na minha lista lá, tá naquela lista eterna, né, que todo mundo tem no Netflix, tá lá. Um dia eu entrei lá nele e cliquei, adicionar a minha lista, e tá lá até hoje. Vamos lá, esse aí foi o teu quinto, né? Então o meu quinto agora, eu não sei se você colocou na sua lista, é um filme assim que eu lembro muito pouco, mas, assim, eu lembro que eu curti pra caramba. E também eu acho que é um filme que lembra um pouco esse perfil que a gente tá falando aí, que é um filme mais enxuto, né? Que é a história de um casamento com a Scarlett Johansson, isso, e com a Adam Driver, tem a Laura Dern também. Se eu não me engano, a Laura Dern foi até indicada também. Todos eles foram, se eu não me engano, indicados, né? Esse filme também teve indicação, não sei se é melhor filme, mas participou, figurou. Acho que sim. Figurou ali nas principais. Se eu não me engano, ele é do mesmo ano ali que os Dois Papas, né? Foi um ano que a Netflix mandou bem pra caraca. Sim, a Netflix tava com acho que História de um Casamento, Dois Papas e o Irlandês. Eu acho que tava tudo no mesmo ano. Acho que é isso aí, cara. E, cara, é um filme... A história é bem simples, né? Mostra um diretor... O cara é um diretor de teatro, o Adam Driver, e a Scarlett Johansson é uma atriz. Ela acaba largando a carreira dela de atriz pra cuidar ali do marido e tal, do filho. E tem um momento lá mais pra frente, eles têm o processo de divórcio deles, né? E o filme, na verdade, é sobre esse processo de divórcio. É como que um casal passa por esse processo. Acho que é isso que é o legal do filme, né? Que foge um pouco do historinha romântica, né? Porque você vê o nome do filme, né? História de um Casamento. Tu pensa que é um filmezinho levezinho e também romântico. Não é. Mas quando eu falo que ele não é levezinho, não quer dizer que eu não acho que esse filme é um filme pesado. Ele trata de um tema que é um tema... o lado negativo aí, né, da relação, que é a separação. Mas eu acho até que ele é bem pé no chão, sabe? Ele tenta mostrar como que você pode passar por um processo desse e você entender o lado, né, um do outro. Então ele mostra assim... acho que o filme tenta mostrar isso. Como é que esse cara tá enxergando isso? Como é que ela tá enxergando isso? Os erros de cada um, às vezes, no meio do processo... E, pô, eu gostei pra caramba desse filme. Tu gostou? Porque às vezes a gente fica, por exemplo, quando chega uma separação, né? Às vezes a gente fica pensando, foi culpa de um e foi culpa do outro, quando na verdade o filme mostra que não, teve culpa, os dois tiveram culpa. Um teve numa coisa específica, o outro teve em outra e tal, porque, enfim, não necessariamente só tem um culpado. Eu gostei tanto desse filme, Guedão, que ele é o meu segundo. Caraca! Ele é o meu segundo colocado, cara. Segundo colocado. Que isso, cara? Gostei pra caramba. Eu tenho uma queda por ver ator e atriz que a gente vê, tipo, bombando em outras coisas e a gente acaba gostando muito deles. A Viúva Negra e o Kylo Ren, né? Exato. E aí toda vez que eu vejo essa galera que a gente gosta tanto em blockbuster entregando, tipo, papéis dramáticos, assim, que você fala, cara, não é à toa que essa galera tá sendo escalada, sabe? Porque eles são muito bons. E aí tem provavelmente a cena que todo mundo, se procurar a História de um Casamento, tem lá no YouTube, enfim. Provavelmente foi o que eles mandaram pro Oscar, que é a cena dos dois gravando, que é tipo do meio pro final, né? Que é eles discutindo e o Adam Driver dá um soco na parede e tal. Cara, é uma cena que você fica assim... Cara... Que atuação, né, dos caras, né? Não, que incrível. E assim, eu acho... igual você falou, eu não acho que o filme ele é super pesado. Eu acho ele até um pouco leve, assim, na maior parte dele. E eu acho que essa cena é a cena que mais fala, tipo assim, cara... Esse assunto é pesado, assim. E a hora que você... pra discutir sobre, é a hora que você consegue sentir, assim, de fato, né? Porque o tempo inteiro mostra eles lidando de formas diferentes. O personagem do Adam Driver, ele meio que se afoga no trabalho, tá trabalhando o tempo todo, então é como se ele não tivesse tempo pra ficar sofrendo, né? A separação. E aí tem a Scarlett também, ela vai pra ficar com a família dela, e aí ela tem uma festa de família lá, eles ficam sempre juntos e tal. E aí é na hora que os dois estão nesse momento que tá só os dois, tá sem o filho, e aí eles precisam colocar as cartas na mesa e discutir mesmo, sabe? O que vai ser e tal. E aí tem esse momento que pra mim é o centro emocional do filme, assim, que é incrível, cara. Por mais que seja uma coisa que dê pra você passar, assim... O filme tenta ensinar isso um pouco, que é possível você passar por isso respeitando, mas você tá o tempo todo ali andando numa linha fina, né, cara? Que você esbarrou um pouquinho, tu vai pro lado do desrespeito,
Não tem jeito, né? Mesmo que sem querer ali, é tudo muito tenso. É um ambiente com muitas reservas, né? Muitos dedos. Você tem que ter muitos dedos aqui, porque é isso. Os sentimentos estão muito à flor da pele, porque não tem como. A gente tá falando de uma relação que envolve um sentimento, né? Que envolve paixão, envolve amor, enfim. É um filmaço mesmo, cara. Pô, eu fiquei surpreso. É muito doido, porque você vê o processo de separação de duas pessoas que se amam. Porque eles não se odeiam, verdade, né? É muito doido, eles não se odeiam. Tanto que eu acho que no começo do filme, ele começa com uma narração em off, e a personagem da Scarlett, ela tá falando tudo que ela ama no personagem, que é o marido, e aí depois troca. Tem uma parte que ele fica falando o que ele ama nela. Só que existem coisas que eles não conseguem conviver mais, enfim, por N motivos aí que você vai ver durante o filme. Então, tipo, igual você falou, é muito tênue, cara, a linha do amor e do ódio ali, né? Muito, muito doido. Maneiro, cara. Vamos lá, qual é o teu quarto? Tem esse e o próximo. Agora eu acho que a gente vai começar a esbarrar, não sei, vamos ver. Não, o pior é que esses dois próximos não, hein? Porque é animação e enfim. Caraca. Mas eu tenho um também aqui que eu tenho certeza que tu não botou, mas vamos lá. Ó, o quarto é um filme recente, inclusive, do ano passado, que é meio que golpe baixo, porque eu gosto muito do gênero, né? Então qualquer coisa que geralmente se faça nesse gênero eu vou querer assistir, que é a animação spin-off da série The Witcher. Caraca, que eles fizeram, eu não vi isso. Cara, eles fizeram uma animação que chama The Witcher Nightmare of the Wolf. Eu não sei se é o pesadelo do lobo. Não sei se é não igual. Lembro também não, mas eu sei qual é. Ela é basicamente a série The Witcher, né? Conta a história desses seres que são os Witchers, que eles são mutantes que são criados para matarem monstros. E aí a gente tem a série principal da Netflix, que é a que tem o Henry Cavill como o Geralt lá. E essa animação, ela conta a história do mestre dele, que é o cara que treinou o Geralt e tal. E, inclusive, esse personagem tá na segunda temporada do The Witcher lá. E aí é muito legal ver ele, por exemplo, na segunda temporada, com o background desse filme. Que ele é um filme mesmo, ele nem é um curto, ele é um filme de 1h30 também. E aí, cara... É isso, é filme de RPG, é filme, tipo, nessa pegada de Senhor dos Anéis, que a gente tem todos os elementos ali. A gente tem bruxo, tem mago, tem os próprios Witchers, mas precisa ter o background todo? Não precisa, até porque ele se passa antes, né? Então, ele se passa antes da série. Então, você pode assistir. Ele é da mesma galera que fez uma série animada aqui na Netflix também, que fez muito sucesso, que é o Castlevania, que eu acho incrível. O traço, eu curto muito esse tipo de animação, que é o de Castlevania aí. E por que ele é muito da hora, cara, esse filme? Porque ele é essa história contida. Ele meio que não... Por mais que ele se passe ali no universo do The Witcher, ele te apresenta todos os elementos da fantasia, ele te explica o universo rapidinho, e aí ele conta a história desse cara. E é uma história muito interessante de como ele, como criança, queria fazer alguma diferença no mundo lá, que o mundo... Quando a gente para olhar essas séries de fantasia... Esses são mundos de merda, né? Você não gostaria de viver nesses mundos em que tem monstro e o cacete. Então ele meio que... Ele vem de uma família super pobrezinha, que é assolada pela fome na cidadezinha deles lá, e tem algum momento que eles são destruídos pelos monstros lá, e ele descobre que tem esses caras que são os Witchers, que são os caras que são mercenários, que são contratados pra matar os monstros. E ele fala, cara, eu quero virar isso, porque... E aí o motivo dele é nobre, porque ele fala, cara, eu não aguento esses monstros, tipo, vindo aqui na minha vila, e que a nossa família, a gente já tem pouco, e esses monstros vêm e matam a gente e tiram tudo que a gente sofre tanto pra conseguir, né? E aí, cara... É isso, não tem muito mais o que falar. É um nível de, tipo... É uma animação que, do meio pro final, é ação. E é uma ação muito bem feita, assim. É uma animação que é muito inventiva no jeito de mostrar a ação, sabe? Trilha sonora, tudo. Manda muito bem. Eu acho que esse filme de The Witcher, ele é melhor do que as 2 temporadas de The Witcher juntas, assim, sabe? Ainda não vi a segunda, não. É muito legal, muito mesmo. Assim, porque eu acho que o universo é muito rico. Só que como é série e eles precisam meio que ter história pra muito tempo, volta e meia eles vão criando tipo subplots e que volta e meia não fecha e tal, porque tá sempre precisando fazer mais. Então, como o filme ele se passa num universo muito rico, só que ele é uma história fechadinha, eu acho que funciona muito, cara. É um filme muito legal mesmo. Pra quem curte o gênero de fantasia aí,
é um prato cheio, cara. Caraca, tô surpreso com essa tua lista aí, Felipe. Outra que eu nunca imaginar que viria. Esse então, pô... Mas tá bom, beleza. Eu gosto de animação, Guedes. Gosto de animação, cara. Vamos lá, o meu quarto. O meu quarto eu tenho certeza que não tá na tua lista. E algumas pessoas que ouviram esse podcast vão ficar com raiva de mim. Porque o meu quarto é o Não Olhe Pra Cima, cara. Com certeza não tá na minha lista. Eu sei. Que a gente falou bastante aí no podcast que a gente gravou lá no Coffee X agora, falando sobre o Oscar e tal. E eu percebi ali que você, o Nito Xavier lá do Pupilas, em Brasa, também a Débora também, né? Nenhum dos três, assim, curtiu muito o filme. Assim, gostaram, mas acharam que não era filme pra Oscar, não sei o quê. E eu, assim, eu fui, talvez, dos nós quatro ali, eu fui o que mais curti, né? Aquilo que a gente tava falando, é uma experiência pessoal. Quando eu terminei de ver o filme, eu falei, caraca, eu sei que ele não fez esse filme pensando no momento que a gente tá vivendo de pandemia. Mas, assim, falou muito comigo naquele momento. A questão de, cara, como as pessoas são burras que a gente tá vivendo, esse tempo que a gente tá vivendo agora. O Jovem Nerd fala, né, que a gente tá vivendo a era do delírio. O termo mais correto, né, seria a tal da pós-verdade, né? A pós-verdade, todo mundo acredita no que quer, não existe mais os fatos, né? Você acredita no que você quer. E o filme conta a história dos dois astrônomos, interpretados ali pelo Leonardo DiCaprio e pela Jennifer Lawrence, que eles fizeram uma leitura ali, tipo, cara, vai estar caindo um meteoro aqui na Terra e vai todo mundo morrer. E eles levam essa notícia, que é a ciência, é o fato ali, né? Leva para os governos, leva para todo mundo e a gente vê como é que o filme vai tratando isso, né? Politicagem, pessoal tratando como fake news. Aí tem gente que fala que, cara, isso é mentira, não sei o quê. Aí a gente trazendo para nossa realidade são os antivacinas da vida. E o Não Olhe Pra Cima é justamente isso, dia, né, cara? Hoje em dia é uma parada que a gente tá vendo todo dia, né? É bizarro. Então eu gostei desse filme, ele falou muito comigo por causa disso. Talvez daqui a alguns tempos eu olhe pra esse filme de novo e fale, cara, não é tão bom assim. Eu gosto do Adam McKay, né, que é o diretor. Todos os filmes dele, assim, eu gosto dessa coisa dinâmica que ele faz ali. Ele às vezes quebra um pouco a quarta parede, né? Bota umas coisinhas no meio, assim, explicando e tal. Esse ele faz até menos nesse, mas tem um pouco também. E assim, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, tem o Timothée Chalamet também, tá ali no meio também. Mark Rylance, que faz ali um Steve Jobs doidão. Tem o Jonah Hill, assim, elenco sinistro. Kate Blanchett, elenco sinistro. E eu gosto, cara, eu gostei pra caramba desse filme. Gostei pra caramba. Mas eu sei que a maioria das pessoas não gostou. Não sei, não consigo entender o direito porquê, mas... eu acho que a minha experiência com o filme, tipo assim, quando acabou o filme, eu tava meio puto, sabe? Eu acho que é como você falou, por a gente tá vivendo a parada, eu não achei uma experiência agradável, tipo, ver o filme, sabe? Porque eu fui ficando com raiva, cara. E eu acho que essa é a proposta. Por mais que eu não ame o filme, eu acho que ele é um bom filme, eu só não acho ele excelente. Eu acho que ele é um filme importante, saca? Ele é um filme importante porque às vezes ele tornou acessível algumas discussões. Porque, tipo assim, ele é muito na cara, assim, ele é muito óbvio, tipo, cara, eu tô falando disso, assim, sabe? É meio que você trocar, sei lá, É porque aí o filme ele vem trazendo essas paradas de gente que não acredita, mas tipo assim, cara, você tá vendo o raio da geleira derretendo ali? Você tá vendo que aí quando você olha lá, tipo, tem anos que os caras vão falando que o raio da temperatura do planeta tá aumentando, assim. Gente, a gente descobriu que a Terra é redonda há muito tempo. E tem gente falando tem maluco que fala que é pana, sabe? Então, tipo, é meio que... É tudo isso, mesmo que você falou, né? Ele não fez pensando na pandemia, mas dá pra gente colocar em tanto absurdo que a gente tá vivendo hoje, que é bizarro. E aí eu fui ficando com raiva. Quando acabou o filme, eu falei, caraca, velho. É uma dose de realidade no cinema, assim, que eu não tava preparado pra ver, sabe? Então, tipo, sei lá. Acho que é por isso, assim. E também... As atuações, cara, tá todo mundo muito bem, né? O Leonardo DiCaprio, ele tá fazendo esse cara que é o cientista. E ele obviamente tá sofrendo de crise de ansiedade, de tudo de ruim que tem pra sofrer aí nessa época. E você vê que ele é um cientista, né? Ele é colocado em situações que ele tá zero acostumado, que o cara vai em jornal, vai em talk show. Tipo assim, é um carinha que é um cientista de uma cidadezinha lá que ninguém sabe quem é. De repente ele tá na frente da presidente dos Estados Unidos. Assim, são dois astrônomos medíocres, né? Assim, sim, né? Zero preparado pra nada, assim, né? Muito doido.
Exato. E mesmo que tivesse, sei lá, hoje em dia a gente tem cientistas preparados e tem um maluco lá dizendo que não é verdade, não. Pois é, cara. Enfim, mas tá aí, esse é o meu quarto. Agora a gente vai entrar no nosso top 3, cara. Top 3 aqui, o pódio de cada um. Eu já sei que o seu segundo é o História de um Casamento, né? Então provavelmente a gente vai ter aí no máximo mais 5 filmes, mas eu não acredito que a gente vai falar de 5 filmes diferentes. Com certeza tem 1 ou 2 aí que vão estar, não é possível, Felipe, no teu top 3. Eu acho que tem um aí que tem que estar. Não, eu também acho, mas eu não sei, vamos ver. Então fala qual é o teu terceiro. A gente deve estar falando do filme errado, inclusive, mas tá bom. O terceiro, como eu falei, é a animação de novo, de uma coisa que eu amo muito, que é o Natal, cara. Esse aí você sempre fala dele. Amo o Natal e é o filme original da Netflix, que é o Klaus. Sei lá, acho que todo ano, se eu gravar episódio com qualquer pessoa em dezembro, eu vou indicar esse filme, porque ele é maravilhoso. É muito doido, porque acho que ele foi indicado ao Oscar também e não ganhou, enfim. Só que ele é basicamente... Ele conta a história de um cara que ele é rico, ele é o... Eu esqueci o nome dele agora, eu acho que é Jaspier, um bagulho assim. Que eles moram lá, eles moram no norte da Inglaterra, e aí o pai dele é um magnata dos Correios, e aí o filho dele é tipo um homem de ferro antes de construir a armadura, assim. Ele é um riquinho que não se importa com nada, o pai dele quer que ele substitua quando morrer, tome conta dos Correios e tal, só que ele não quer saber de nada, e aí pra meio que ensinar uma lição de moral pro filho dele, ele envia ele pro Polo Norte, para uma cidadezinha inóspita lá, onde as pessoas se odeiam. Existem 2 famílias que moram nessa cidade e as pessoas se odeiam. E por elas se odiarem e todo mundo ser muito amargo, ninguém envia carta para ninguém, nem na cidade, nem para fora, porque eles são pessoas muito amargas, então eles ficam naquele mundinho dele ali. E o objetivo dele cara, a gente precisa que essas pessoas enviem cartas, porque... É engraçado até porque é a visão do cara, do pai dele, porque o pai dele é o empresário, né? Ele fala, ali tem um lugar que dá pra gente ganhar dinheiro e você tem que fazer a gente ganhar dinheiro ali. Como que você vai fazer? E é tipo meio que impossível. E aí ele odeia, ele não quer ir pra lá de jeito nenhum e tal. Só que aí o pai dele fala, você só pode voltar se você tipo bater essa meta aqui, sabe? De tantas cartas que tem que sair desse lugar aí. E aí ele indo pra lá, ele conhece o Klaus, meio que acidentalmente, que é um velhinho que mora na montanha e que ele constrói brinquedos lá. E aí depois você vai entender por que ele constrói os brinquedos. E aí ele cria essa ideia lá porque ele vê as crianças e tal, e aí e tudo acontece no Natal, né? E aí ele fala, cara... eu vou criar uma lenda. E aí ele acaba criando essa lenda que as crianças têm que enviar a carta pro Klaus fazer os brinquedos e levar pra elas. E aí meio que nasce o Natal, né? E aí ele vai brincando com todas as paradas tradicionais do Natal, não do nosso Natal aqui no Brasil, né? Porque nem neve tem aqui, mas dos países aí do hemisfério norte que tem neve. E aí ele pega todas as paradas e aí ele dá uma explicação de como que foi criada. E é uma explicação, tipo, muito engraçada, assim. Porque o filme, apesar dele ter o drama lá, ele é de comédia, ele é engraçado. Então, é isso. E aí no final ele tem uma lição e tal, porque ele aprende... Como todas essas histórias que o personagem é arrogante e aí ele precisa passar por alguma coisa pra aprender a humildade, o valor das pessoas, enfim... Então, nesse sentido, ele é clichê, mas a forma como ele conta a história, como a gente já falou 1000 vezes aqui, é o diferencial, assim. Cara, eu acho muito da hora esse filme. No Natal aí, de preferência, se você tem filhos e tal, eu acho muito legal ver com criança também, porque ele é tipo, sei lá, tipo filme da Pixar, só que não tão profundo, é lógico. Mas ele consegue ter uma mensagem pros dois, assim, é muito legal, cara. Sou apaixonado nesse filme. Vejo todo ano, às vezes mais de uma vez, porque é muito legal. Você sempre falou desse filme, eu até pensei que ele fosse aparecer, mas não em terceiro, né? Pensei que ele fosse aparecer lá pra trás. Então tu trouxe 3 animações entre os teus 10, aí tem 3 animações, cara. Então provavelmente a gente vai falar então só de um mesmo, que só até acho que a gente só vai ter mais um em comum aí, porque o meu terceiro é um filme que na época eu gostei pra caramba, e assim, lembro
Aquele lance, né, cara? Eu tô ficando velho, tô esquecendo, assim, legal dos filmes, dos detalhes, né, do filme. Mas eu lembro, eu tô me baseando muito na minha sensação, que é o 7 de Chicago, cara. O filme aí do Aaron Sorkin, também com um elenco legal. Filmaço, né, cara? Foi indicado aí melhor filme também. Se eu não me engano, nesse mesmo ano aí também. Sei lá, agora eu já me perdi todo todo ano agora filme da Netflix indicado, né? Que tem aí o Sacha Baron Cohen, né? Tem o Eddie Redmayne e alguns outros personagens lá. E conta ali a história durante um protesto ali contra a guerra do Vietnã, né? Alguns movimentos sociais meio que se unem ali. Não chega nem a se unir, né? Eles fazem uma manifestação juntas, todos no mesmo dia. E acaba tendo confusão, né? Embate ali com a polícia e tal. E alguns desses líderes desses movimentos são presos. E é um filme de julgamento, né? Basicamente é isso, é um filme de julgamento. Tem alguns momentos assim que mostra fora e tal. Mas é um filme de julgamento e quem é fã de filme de julgamento, eu acho que é excelente, né? Fazia tempo, né, cara, que eu acho que não tinha um filme bom, assim, de julgamento. Porque eu acho que teve uma época que tinha muito, né? Tinha muito filme de julgamento, assim, e fazia tempo que eu não via. Não, é verdade, cara. E é um filme, assim, que ele bate também um pouco nessa questão da discussão que existe hoje em dia, né? Da liberdade dos direitos de cada um. Enfim, tem o líder dos Panteras Negras lá. É baseado em fatos reais, né? O filme. Que o cara é amarrado no tribunal, né, cara? Isso é surreal. O cara algemado e amarrado, acorrentado, né? Com uma mordaça na boca pra não falar. Só porque o cara era negro e o juiz não queria que o cara falasse, enfim. Mas assim, o Aaron Sorkin, ele também é um cara que lembra até não é que lembra, mas ele é um estilo de filme dinâmico, né? Igual o Adam McKay, ele é um filme que tem muito diálogo, muita coisa, é um filme agitado. E essa é a pegada do Aaron Sorkin. Volta e meia eu confundo os dois. Tem essa é meio parecido mesmo. E tem essa pegada. Então é um filme dinâmico, assim, um filme que não te cansa, sabe? Tem essa temática que é interessante, a questão da injustiça, né? Ficar, caraca, meu irmão, a situação que esses caras estão vivendo. E ao mesmo tempo tem a questão da opinião pública, alguns contra, outros a favor. E enquanto eles estão sendo julgados, a história vai meio que contando, né, paralelamente, como que chegou até aquele ponto ali, né? Como que eles foram presos e tal. A confusão toda, enfim. Eu gosto pra caramba desse filme, por isso que ele tá aí no meu top 3, eu recomendo. Você falou uma coisa engraçada do Aaron Sorkin, que você falou que os tipos de filme dele são dinâmicos, mas não te cansam, apesar do falatório, né? Porque os filmes dele tem diálogo pra caramba, e é tudo muito rápido, assim, muito complexo. Então, o cara consegue fazer isso de um jeito que você fica, tipo, na ponta da cadeira falando, eita, o que vai acontecer agora, né? O diálogo é o forte dele. Ele se notabilizou assim como roteirista primeiro, né? Ele era roteirista daquela série The Newsroom, que, maravilhosa. É boa pra caramba, mas é difícil de entender também, porque é isso, né? E ainda mais que é um universo lá dos Estados Unidos, é mais difícil ainda pra gente aqui entender, mas é diálogo pra caramba. E, assim, eu acho que talvez o que explodiu ele foi a rede social, né? Ele era o roteirista da rede social. Sim. E depois agora ele começou a dirigir os próprios filmes. Aí tem esse aí, eu não lembro. Tem um outro também que eu não tô lembrando qual é o nome agora, que passou recentemente também do Aaron Sorkin. Mas esse aí ele alcançou destaque aí com o 7 de Chicago. O teu segundo, Felipe. Teu segundo tu já falou, né? História de um casamento. Esse aí. História de um casamento. Isso. E o meu segundo, eu fiquei na dúvida entre o 7 de Chicago botar em segundo ou esse aqui agora. Mas eu botei, cara, o Irlandês do Scorsese. Olha aí. Eu sei que não é mesmo o melhor filme do Scorsese, mas assim, ainda assim é um filmaço. Pô, a gente tem a voz... Cara, filme de máfia. Scorsese, De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel. Não tem como você deixar passar batido, pelo menos no top 10 ali ele tem que estar. E, pô, é um filmaço. Quando, na verdade, a história é simples, né? A gente acompanha ali a história do Frank Sheeran, que é interpretado pelo Robert De Niro. Ele é conhecido, né? O apelido dele é Irlandês. Ele é um veterano de guerra e tal. E ele acaba depois se virando um assassino de aluguel, né? Ele começa a prestar serviços para os mafiosos e acaba meio que entrando nesse mundo ali como um capacho, né? Um capacho de respeito ali. E a gente vai acompanhando a vida desse cara desde o início da carreira dele ali no meio da máfia até eles bem velhinho, né? Tem a questão da maquiagem virtual, né? Que na época chamou a atenção ali da galera envelhecendo de uma forma digitalizada, né? Ficou um pouco bem feito em alguns momentos, em outros nem tanto. Mas eu acho que o charme, o legal desse filme é um filme lento pra caramba. Isso é um ponto negativo, né? Um filme, se não me engano, tem 3 horas de duração e é bem, bem lentão. Então não é um filme... eu acho que é até mais. Eu acho que é tipo 3 horas e 20, uma parada assim. Não, é absurdo. Isso é absurdo mesmo. Mas, cara, é Scorsese... No Netflix, com o De Niro, com o Al Pacino. O Al Pacino fazendo... Esqueci o nome do personagem dele, que era o líder lá dos sindicatos lá. Também sensacional, piradão como o Al Pacino tem que ser. É um cara que existiu, né? Tipo, são personagens reais e tal. Sim, sim.
Pô, o Joe Pesci também, bem demais. O Joe Pesci mais contido, né? O Joe Pesci que sempre foi o cara agitadinho, que falava assim, cara, nesse ele tá mais contido. Eu fico o filme inteiro esperando ele surtar, cara. E não vem, né? Não vem. Mas vem uma outra atuação dele também que uau, cara, que ator, né? Parece que tiraram o cara da aposentadoria. Ele tava, meu irmão, não quero mais saber de filme, não quero mais nada. Ah, não teve como, né? Com uma convocação dessa aí de Scorsese, De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, ele foi. Eu não sei se eu vou ser anticlimático, Guedão, mas esse é o meu primeiro filme. Caraca, é o Irlandês. Não acredito, cara. Aí não foi anticlimático não, pô. Cara, esse filme é maravilhoso, cara. E assim, você falou aí que ele é longo, né? Uhum. Apesar de, tipo assim, ele de fato ser muito longo, e talvez isso seja um ponto negativo, só que eu acho que isso faz parte da imersão, saca? Porque ele acompanha muito tempo, né, da vida desses personagens, e meio que quando você chega no final do filme, você sente, de fato, que passou muito tempo, porque de fato o filme é longo, né? Porque eu lembro que no dia que eu assisti, cara, a Paula não gosta de filme de máfia, né? E aí a gente sentou, ela durou 20 minutos. 20 minutos, aí ela levantou e falou, não vai dar pra mim não, vou fazer outra coisa ali, e saiu. Durou e aí nem isso, sei lá. Filme, né? Não. E aí foi tipo assim, eu comecei a assistir, sei lá, o filme umas 4h30, 5 horas da tarde, assim. E aí, tipo, deu 8 horas, ela chegou assim, ela falou, não acredito que você tá vendo esse filme ainda, sabe? Porque o bagulho ainda tava rolando, sabe? Eu não aguentei 20 minutos, tu tá aí há 4 horas, pô. Então foi um filme que, tipo assim, e eu acho que é isso. Quando a gente tá falando do Scorsese, né, cara? Quando o cara consegue te colocar dentro de uma história nesse nível, eu não vou dizer que eu não senti, tá? Eu senti as horas, sim, porque o filme é longo. Teve muita gente que viu parcelado, né? Viu metade, parou e depois continuou depois. Só que ainda assim eu tava tão interessado que, tipo, cara, eu tava imerso, saca? Eu tava imerso no filme e podia, se fosse até mais longo, eu iria, assim. É claro que você acaba cansado, mas, cara, é tudo muito incrível, assim. Eu acho que se eu for reclamar de alguma coisa nesse filme, talvez é a maquiagem lá quando o De Niro ficou mais novo, que eu acho que é só nessa hora que a maquiagem nem me incomodou, assim. Cara, o que incomodou nesse filme foi... Eu não entendi até hoje por que botaram um olho azul no cara, mano. Um olho azul fortão. Tem essa parada da lente, cara? Ficou muito estranho. É meio bizarro. Ficou estranho. Pra quê? Não precisava, né? Enfim. Mas eu acho que é só isso, assim. Que é esse detalhe técnico que na hora que eu tava assistindo, eu só senti um pouco. Eu falei, nossa, tá estranho. Mas ainda assim eu não falei, nossa, que porcaria, né? Uhum. Mas é isso, cara. O Irlandês... E é bizarro, igual você falou, cara. A gente tá vendo dinossauros do cinema. Uns caras aí que... Sei lá, tem até altas polêmicas aí de grandes diretores brigando com o streaming e tal. Tem o Spielberg aí, que é um grande defensor do cinema, ele é super contra o streaming. E a gente tem um velho mais velho que ele, que falou, cara, vambora, faz aí. Vejam onde você quiser aí, que eu vou pôr na Netflix mesmo, e é isso. Assim, eu acho que o Scorsese estava tentando fazer esse filme há muito tempo, né? E não conseguia, né? E ninguém deixou o cara mandar 4 horas no cinema lá. Uhum. Mas ao mesmo tempo o Scorsese bateu na Marvel, então tô de mal com o Scorsese. Tem isso também, né? Ele é velho fala essas coisas mesmo. Caraca, tu falou de ser anticlimático, mas na verdade o que vai ser anticlimático vai ser o meu primeiro, né? Porque o meu primeiro não tá nem entre seu top 10, pô. Mas vamos lá, talvez eu não lembro do filme. Ou talvez eu nem tenha visto. Tem isso também. Pô, não, cara, com certeza você viu. Agora eu não lembro se... a gente já conversou sobre esse filme, mas eu não lembro se você gostou ou não. Agora é que eu não lembro. A gente já falou com ele sobre esse filme no seu podcast lá, falando sobre o Oscar. Cara, é Roma. Primeiro. Pra mim é Roma. Caraca, Guedão. Não, eu não esperava que você fosse colocar esse filme como primeiro, cara, pô. Vocês ficam me menosprezando. Você é pop, Guedão. Esse filme é zero pop. Não, é zero pop, não. Eu sou pop, mas eu sei reconhecer quando um filme tem valor artístico assim absurdo, cara. E Roma realmente passa longe de ser pop. O filme é do Alfonso Cuarón, meio que autobiográfico, né? Ele se passa ali em preto e branco, se passa ali mais ou menos nos anos 70 e o filme, cara, acompanha a rotina ali de uma família. Assim, talvez pelo ponto de vista ali da babá, né? Tem uma babá que acompanha a trajetória da família. E é a vida da família ali. A mulher passando por um momento de separação também, se eu não me engano, né? Tem isso, né? E ela cuidando das crianças.
E basicamente, assim, não existe nada, mas ao mesmo tempo tem um pano de fundo ali que mostra como é que estava vivendo a sociedade ali, né? Mexicana na época, passando por algum conflito ali de guerra civil, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo. Mas o filme ele foca muito nesses relacionamentos da família, né? Dos irmãos, da babá, como a babá fazia esse meio campo com a mãe, dos diálogos com a mãe. Tem aquela cena incrível lá da praia, né? Que, pô, nossa, o som essa absurdo, cena é maravilhosa. Aquela praia e a babá tentando salvar a criança lá que tava afogada, enfim, um mini spoilerzinho aí. Mas, pô, cena tensa pra caramba. E, assim, artisticamente o filme, a fotografia, tudo isso a gente falou também lá provavelmente foi num dos podcasts aí de Oscar, né? Que a gente falou isso aí. Nito Xavier ficaria orgulhoso de mim, não ficaria, filho? Demais. Com certeza. Quase eu ouvi a voz dele quando você falou Roma. Ele falou, é lógico, tinha que ser Roma, cara. Não podia ser outro, né? Não podia ser outro. Não, mas, cara, assim, eu fiquei impactado na época. Se eu não me engano, na época, lá também eu falei, cara, não, Roma tem que ganhar o melhor filme. Porque é um filmaço, cara. Assim, tecnicamente perfeito. E é sensível, um filme sensível. Eu me assustou um pouco, ele não tá nem entre seus 10, cara. Cara, então, eu vou te falar onde ele tá. Porque eu fiz, antes do top 10, né, eu fiz 20, né? E aí eu fui reorganizando e tal. Ele tá no meu 12º. Ah, legal. Não, é bom aí, tenta relembrar, vamos relembrar um pouco aí alguns filmes aí que de repente não ficaram no top 10. Mas, pô, que mais que tem aí que você acha que... Pega um 5 aí. Cara, por exemplo, o Poço, por exemplo, é o meu 11. Entendi. Que aí você falou que não tinha entrado também. Tem um filme que eu não vi até hoje, que falam bem pra caramba, que inclusive, se eu não me engano, é o primeiro filme original da Netflix, que é aquele... Caramba... Beasts of No Nation. Isso. Com o Idris Elba. Beasts of No Nation. Não sei nem se tem nome em português esse filme. Não, não sei. Ele é o meu 15, cara. Tu viu? Você viu esse filme? Vi. Só que assim, eu não vi na época, né? Eu vi muito tempo depois. E é aquele tipo de filme pesado, cara. É filme que... É uns filmes que são incríveis, mas que eu não animo rever, saca? Sei lá, tem vários filmes assim, tipo 12 Anos de Escravidão é um filme que eu acho incrível, mas eu não revejo nem a pau. Porque são filmes que, tipo, mexeram muito. Eu tive uma experiência, tipo, que, sei lá, mudou minha visão de alguma coisa e tal. Só que eu falo, beleza, ficou lá. Eu precisava ver isso. E é só uma vez, só que eu precisava ver isso. Caraca. É um filmaço, eu recomendo, cara. E o Idris Elba, como sempre, velho, o cara... Eu tenho uma... O Idris Elba já foi indicado ao Oscar alguma vez, cara? Não sei, mas merecia, né? Porque ele é bom demais. Cara, né? Pois é. Dei um papel pra ele chorar aí pra galera indicar, porque o Oscar gosta de quem chora com vontade. Caraca, mas é isso, cara. O meu filme, pô, é Roma, cara. Roma, assim, pra mim é uma obra de arte. Uma obra de arte. Um filmaço. Inclusive, eu tenho uma recomendação aqui, vou roubar no jogo, que não é filme. Mas tem um mini documentário na Netflix que chama The Road to Roma, que eu acho que deve ter traduzido como O Caminho para Roma, que é um mini documentário falando da produção do filme. E aí tem eles mostrando a gravação, principalmente dessa cena, que é a grande cena que vende o filme, que essa cena é um plano de sequência gigante, né? Que tem ele mostrando eles fazendo. Cara, é incrível, assim, você fala, putz... Cinema é muito doido como que os caras... Cara, como que os caras fazem isso, assim, sabe? E você tá junto com... Quando você assiste o filme, né? Você respira uma vez e respira no final só, assim, de novo. Porque é muito... A construção da tensão é incrível, cara. É assim, cara, é assim. E eu não sei se eu falei, acho que eu comentei assim por alto. É um filme meio que autobiográfico, né? É lembrança, talvez, do Cuarón ali, da infância dele. A gente teve agora, recentemente, uma coisa meio parecida ali com Belfast, né? Do Kenneth Branagh também, que é uma coisa da infância dele. Mas tá aí, cara, vamos relembrar aqui o top 10. Pô, me surpreendeu, a gente só acho que em 3 situações a gente falou a mesma coisa. Pois é. Então foram aí, 17 filmes a gente falou diferente. Caramba, cara, tem bastante recomendação aí pra quem não viu aí, tem 17 filmes recomendados aí pra você. Mas vamos lá, lembra aí, fala aí do 10º até o primeiro a sua lista. 10º lugar, Resgate. 9º lugar, A Voz Suprema do Blues. 8º, A Balada de Buster Scruggs. 7º, Perdi Meu Corpo. 6º, Dois Papas. 5º, O Diabo de Cada Dia. 4º, o filme do The Witcher aí, que chama Nightmare of the Wolf. 3º, Klaus. 2º, História de um Casamento. E 1º, O Irlandês. Caramba, vamos lá, a minha. 10º, Vingança e Castigo. 9º, Joias Brutas. 8º, O Poço. 7º, A Voz Suprema do Blues. 6º, Dois Papas.
Em quinto ficou A História de um Casamento. Quarto, Não Olhe para Cima. Terceiro, Os Sete de Chicago. Segundo, O Irlandês. E em primeiro, Roma. É isso aí, cara. Pô, foi maneiro, né? Maneiro. Gostei de gravar. Demais, pô. Você até lembrou uns filmes aí que eu sempre quis ver. Tá na lista, né? Na lista que você falou, né? Tipo, a lista eterna. E aí você colocando no seu top 10, aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí que o Guedão gostou pra caramba. É isso aí, cara. Mas beleza, obrigado aí, Filipão. Dá aí teu jabá. Eu estou lá no Coffee X, em que eu gravo falando de cinema, na maioria das vezes, mas volta e meia eu gravo uma coisa ou outra, entrevista com algumas pessoas aí que eu acho interessantes, e às vezes eu gravo de livro também, mas a maior parte é cinema, como a gente gosta pra caramba. Eu tenho uma linha tipo a do Guedão aqui, que ele sempre grava um episódio falando sobre o filme, sem spoilers e tal. Então, eu tenho os episódios principais, que eu sempre chamo pessoas, e tem esse que eu gravo sozinho, que é a Opinião do Barista, que eu sempre falo a partir de alguma coisa que eu já vi. Então, vocês procurem aí Coffee X, Coffee em inglês e um X no final, porque eu poderia facilitar, né? Mas eu sempre dificulto para as pessoas verem. E também tem no Instagram lá, Coffee X Podcast, é só procurar. Estamos disponíveis no Instagram e em todos os aplicativos de áudio e podcast, você pode encontrar a gente. Valeu aí pelo convite, cara. Show, foi muito legal. Maneiro. É isso aí. Então, se você quiser comentar, né, esse podcast aí, agora a gente não se comenta mais em site, né? É uma doideira isso, né? Tudo no Instagram agora. Tudo, nas redes sociais. Ou então, esse podcast também tá no YouTube. Então, se quiser comentar aí no YouTube, faz aí seu top 10 aí, né? Coloca cada um, de repente, seu top 10 aí, pra ver se bate com o nosso ou não. Mas é isso aí. Como eu falei, então, se você tá ouvindo isso no YouTube, dá aí o seu gostei aí, se inscreve aí no canal. Botei lá, a gente tá colocando também agora os áudios, né, no YouTube. Se você tá ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, avalia com 5 estrelinhas. No Instagram, segue lá, @bicicletasvoadorascast. E acompanha também o saladacult.com.br. Esse podcast tá hospedado por lá. Nossa querida casa, Salada Cult, né? Tá lá. Tá lá, sobrevivendo. É isso aí. Beleza, gente. Até a próxima. Valeu, Filipão. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios. imagemvida.com.br